nós estudaremos o livro do profeta Jeremias. Abra comigo então o livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. Jeremias, capítulo 1, verso 4. A palavra de Deus diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti e clamamos por graça e por misericórdia. Sem a graça do Senhor e sem a misericórdia do Senhor, ninguém pode permanecer de pé. Nós necessitamos todos os dias da Sua abundante graça para poder viver, para poder se mover, para poder existir nessa terra. E sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem o Seu Espírito abrir o nosso entendimento, a nossa mente, é impossível entender as Suas santas palavras. Então que o Senhor, mais uma vez, abra a mente de cada um aqui, dê a cada um a devida compreensão, para que cada um possa entender as Suas palavras, entender o propósito do livro de Jeremias, e que esse livro cause profundo temor nos nossos corações, que a Tua palavra mais uma vez nos edifique, Senhor. Quem somos nós diante de Ti para poder entender esse livro, se não tão somente pela permissão do Senhor? Que mais uma vez o Senhor nos permita entender esse livro e de fato Ele nos transforme e saiamos daqui mais uma vez edificados pelo Senhor, tendo ouvido a Tua voz. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Jeremias, ele é um dos, na verdade, na Bíblia, ele é o profeta maior de todos os profetas maiores. Nós continuamos aqui estudando a última divisão dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos na quarta divisão, que vai de Isaías até Malaquias, essa divisão é denominada de livros proféticos. E dentre nessa divisão, temos duas subdivisões, dos profetas maiores e dos profetas menores. Os profetas maiores vão de Isaías a Daniel e os profetas menores vão dos livros sequentes até Malaquias. Então você tem aqui essa divisão. E por que esses de Isaías a Daniel são considerados os profetas maiores? Não é obviamente pela estatura deles, que eles eram gigantes, não é isso. É a extensão da escrita. Quando você analisa o livro de Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando você analisa esses livros, você vai perceber que eles escreveram muito mais do que os outros profetas. Amós, Joel, Malaquias, Zacarias, Obadias, Ageu e por aí vai. Então nós estamos nessa divisão. E dentre os profetas maiores, o maior dos profetas em extensão de escrita, que mais escreveu, aí eu não estou falando pela quantidade de capítulos, porque Isaías vai ser maior em capítulos do que Jeremias, mas pela extensão de escrita. Quando você analisa o livro de Jeremias, ele escreveu mais do que o livro de Isaías, de Ezequiel e de Daniel. Então, certamente é um livro muito difícil de nós abordarmos de maneira
bem profunda. Então eu vou passar aqui de forma bem superficial para que você consiga entender esse livro. Afinal é um desafio, né, expor para vocês aqui 52 capítulos em 50 minutos. Impossível, na verdade, né? Mas o que acontece no livro de Jeremias? Era um tempo, Jeremias ele surge num tempo onde prevalecia uma grande idolatria no reino sul, no reino de Judá. Nós já explicamos isso para vocês nos panoramas anteriores. Jeremias vai ser um profeta que vai ser levantado por Deus para profetizar no reino sul, no reino então conhecido na Bíblia pela palavra Judá, cuja capital é Jerusalém. Então Jeremias foi levantado para proclamar para esta parte dentro do povo de Deus, reino sul, representado pela palavra Judá, cuja capital é Jerusalém. E Deus então vai chamar Jeremias para proclamar a palavra dele num período onde prevalecia de forma muito profunda a idolatria no meio do povo. O povo já havia abandonado a Deus praticamente e estava se dedicando aos ídolos profundamente. Altos de idolatria espalhados por toda a nação. E o povo, a cada dia mais, se afastava de Deus. É inclusive dentro do contexto da vida de Jeremias que existe aquela famosa, inclusive eu levei essa mensagem no encontro. Jeremias inclusive foi um dos profetas que profetizou no tempo de Josias, quando a lei de Deus foi encontrada numa reforma que Josias estava fazendo na casa de Deus. Então isso mostra o quanto aquele povo já estava afastado de Deus, porque a lei de Deus inclusive tinha sido perdida. Dentro desse contexto, Jeremias é chamado por Deus para pregar uma mensagem que não é popular, pelo contrário, ela é impopular. E ele foi preparado, teve seu caráter trabalhado por Deus para sofrer as consequências de ser fiel a Deus no meio de um povo perdido e totalmente afastado de Deus. Jeremias então foi chamado como um profeta primeiro, para chamar o reino sul ao arrependimento, para anunciar o juízo sobre Judá, que eles iriam sofrer o cativeiro babilônico, eles iriam ser invadidos pela Babilônia, para denunciar os falsos profetas que profetizavam paz, num período que Deus estava dizendo que viria guerra, que viria destruição. Se levantam falsos profetas para dizer que haveria paz e que não haveria qualquer tipo de guerra ou qualquer tipo de invasão. Jeremias também vem para denunciar esses falsos profetas. E por fim, Jeremias vem anunciar o juízo sobre várias nações. No final do seu livro ele vai trazer palavras divinas de juízo sobre Egito, sobre a Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor, Elão e Babilônia. A grande parte das mensagens, das profecias, na verdade, proferidas por Jeremias debaixo da inspiração de Deus, são negativas. Por isso ele é considerado um profeta impopular. Grande parte do livro, o livro de Jeremias, ele tem uma característica bem específica. Grande parte do livro ele é autobiográfico, ou seja, Jeremias falando da sua vida, do contexto das suas mensagens. Ele vai narrar mais a respeito da sua vida pessoal do que qualquer outro profeta. Nenhum outro profeta vai falar tanto da sua vida pessoal como Jeremias, que ele vai falar do seu ministério, de como os ouvintes que ouviam as suas profecias reagiam diante delas. Ele vai falar das suas provações e também vai falar de muitos dos seus sentimentos pessoais que ele passava no meio desse contexto tão ruim que eles passavam. O título é Jeremias, o título do livro, tanto na versão aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, na nossa Bíblia em português, quanto na Bíblia hebraica, quanto na Septuaginta. É a palavra Jeremias, que é o nome do profeta, o nome do personagem, vamos dizer assim, do autor humano do livro. O nome hebraico de Jeremias é Irmeiahu, que na verdade significa Deus estabelece, Deus exalta e Deus derruba. O próprio nome do profeta tem muito a ver com o seu próprio ministério profético. Ele veio para falar algumas questões que Deus estabeleceria, algumas questões que Deus derrubaria. E o nome o nome de Jeremias significa as duas situações. Ele significa que Deus derruba e ao mesmo tempo que Deus estabelece. Deus vai vir, vai estabelecer, ele vai derrubar o povo, vai trazer inúmeros juízos sobre inúmeras nações, inclusive sobre a nação de Judá. Mas também ele vai estabelecer a nova aliança, vai prometer tempos de paz e tempos de restauração. Então, o nome de Jeremias significa as duas situações. E como eu disse,
O nome está totalmente relacionado ao seu ministério, ao seu chamado de profeta. No verso 10 que nós lemos aqui para iniciar esse panorama, Deus mesmo diz: eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha que interessante. Para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Essa foi a função pela qual Deus estabeleceu o profeta Jeremias. Quem é o autor do livro de Jeremias? O próprio livro diz, Jeremias. O texto bíblico, se você for em Jeremias capítulo 36, do verso 1 ao 8 e o verso 32, eles vão mostrar claramente que Jeremias foi o autor desse livro. Apesar de existir algumas discussões, a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que foi Jeremias, de fato, o autor deste livro. E que ele foi auxiliado por um amanuense chamado Baruque. O que é um amanuense? Nada mais é do que para trazer para o seu dia um secretário datilógrafo. Como assim? Jeremias muitas vezes ele proclamava a profecia e Baruque, assentado em algum local, ele escrevia essa profecia. Então ele é responsável por aquilo que Jeremias ditava, o profeta escrevia. O profeta não, o amanuense dele, Baruque, escrevia. E algumas vezes Baruque, inclusive, Jeremias ditou algumas profecias e fez com que Baruque fosse proclamar essas profecias perante reis, em períodos que ele estava preso. Então Baruque foi um grande auxiliar de Jeremias durante o seu ministério. No ministério de Jeremias ele repreendeu reis, repreendeu profetas e repreendeu sacerdotes e sofreu inúmeras consequências por isso. Ele sofreu perseguição, você vai ver isso no capítulo 12, no capítulo 15, sofreu conspirações no capítulo 11, no capítulo 18, sofreu aprisionamento, foi preso no capítulo 20, foi declarado digno de morte no capítulo 26, teve as suas profecias que eram escritas destruídas e elas tiveram que ser reescritas por Baruque, no capítulo 36 você vai ver isso, e também foi acusado de traição contra o Estado, contra a própria nação de Judá, isso você vai ver no capítulo 38. Então, Jeremias sem dúvida nenhuma não teve um ministério comum, foi um ministério de grande embate, de grande confrontação. Você imagina você ser um mero profeta, óbvio, ele estava debaixo da proteção de Deus, ele tinha a mão de Deus sobre ele, mas você imagina ser um profeta naquela época e você afrontar reis com as suas palavras. Deus chegar para você e você vai falar assim, ó, vai até o rei de Judá e fala que a nação da Babilônia vai invadir e que eu estou entregando Judá na mão da Babilônia e que o rei deve se entregar se ele quiser ter paz. Para você entender o que é isso, é a mesma coisa que tivesse um profeta na Ucrânia hoje e ele chegasse para o presidente. Você sabe quem que é o presidente da Ucrânia, todo mundo está conhecendo, né? Zelensky. É a mesma coisa que tivesse um profeta ali e ele chegasse para o presidente da Ucrânia falando o seguinte, olha, Deus está me enviando aqui até você para dizer o seguinte, Deus está usando a Rússia como uma nação que ele vai usar como um instrumento de juízo nas mãos dele. Você e toda a nação deve se entregar para a Rússia, porque se vocês não se entregarem, vocês vão perecer. Deus já escreveu que vocês vão ser derrotados. E a única forma de vocês obterem a misericórdia de Deus é vocês se entregarem a essa nação. Foi isso que Jeremias fez. E só que ele não fez isso com um rei só não. Ele fez isso com vários reis. Durante o ministério de Jeremias ele profetizou durante praticamente 5 reis e um governador. Então para você ver, para você ter uma ideia do que era um chamado profético naquela época. É muito diferente dos profetas que nós temos, entre aspas, hoje em dia. Os que se dizem profetas, né, que arrogam para si o ministério profético, que não de anunciar a palavra de Deus atrás de um púlpito, numa pregação. É muito diferente. O livro de Jeremias, quando que ele foi escrito? Olha, o ministério de Jeremias ele iniciou mais ou menos no 13º ano do rei Josias, que isso dá por volta de 627 a.C. E ele ultrapassou o ano de 587 a.C., que marca a queda de Jerusalém ao ser conquistada pela Babilônia. Então estima-se que tenha durado mais ou menos 47 anos o ministério de Jeremias. E ele profetizou, como eu disse a vocês, durante o reinado de Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias, esses cinco reis de Judá, e também sobre o governo de Gedalias,
que vai ser um governo que vai ser estabelecido pela Babilônia, depois da sua invasão. Então, durante praticamente esses seis períodos de governo, Jeremias estava ali, proclamando a palavra de Deus. Qual que é o tema principal do livro de Jeremias? Se nós formos descrever o livro de Jeremias numa só frase, seria o juízo de Deus pelo povo de Deus ter quebrado a aliança e a restauração desta aliança pela fidelidade de Deus. A restauração desse povo, melhor dizendo, pela fidelidade de Deus, não pela fidelidade do povo. Então Deus vai trazer o juízo sobre o povo, porque eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus, mas ao mesmo tempo Ele vai restaurar esse povo de novo, e vai firmar uma nova aliança, por conta da fidelidade de Deus a este povo, porque Ele proclamou que este povo, porque Ele proclamou proteção sobre esse povo, Ele proclamou misericórdia sobre esse povo, Ele proclamou que Ele tinha uma aliança com esse povo. Então, por conta da fidelidade de Deus, Ele vai restaurar todas as coisas. E qual que é o propósito principal, o objetivo principal de Jeremias? Era encorajar o povo ao arrependimento. As palavras de Jeremias, as profecias de Jeremias, antes dele anunciar o juízo, sempre foram palavras de chamar o povo ao arrependimento, chamar as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados e obedecessem à voz de Deus. Vamos começar aqui então estudando o livro de Jeremias. Eu fiz uma divisão aqui praticamente de 10 partes e eu vou passar por cada uma delas, se nós conseguirmos ter tempo. A primeira parte seria, eu chamaria essa parte de introdução mesmo, que é o Jeremias capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos conhecer quem é o profeta Jeremias. Vamos perceber aqui que Jeremias, primeiro, ele foi um homem chamado para ser profeta diante de Deus. Que ele é filho de um sacerdote chamado Ilquias, e que ele era de uma cidade chamada Anatote, que ficava mais ou menos a 4,5 quilômetros de Jerusalém. Ela fazia parte das terras que foram herdadas pela tribo de Benjamim. Os versos 2 e 3 aqui do capítulo 1 descrevem a duração do chamado do ministério do profeta Jeremias. Aí vai falar durante qual período que ele profetizou. Aí vai dizer todos aqueles reis que eu já te disse na introdução. O verso 5 ao verso 10 descrevem a escolha de Deus do profeta. Deus aqui, no verso 5 ao verso 10, vai mostrar a chamada do profeta Jeremias. E algo que é muito interessante aqui, quando as pessoas que dizem que na Bíblia não existe eleição, então eu acho que elas devem rasgar certas páginas da Bíblia. E essa é uma delas que elas devem ser rasgadas. Porque o próprio Jeremias, o próprio Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno. Ou seja, antes que o ser humano Jeremias fosse formado dentro do ventre da mãe dele, Deus já tinha escrito que ele seria profeta, que ele nasceria. Então Deus já tinha escolhido o espermatozoide certo, que entraria dentro do óvulo, que fecundaria aquele espermatozoide que se tornaria um ser humano, seria o profeta Jeremias, e na hora que ele saísse da barriga da sua mãe, ele já teria um ofício preparado. O que é isso, hein? Vai tudo contra esse negócio de destino, de como é que fala? Astrologia, que estuda, não, dos horóscopos, que estuda os horóscopos, saber o que vai acontecer amanhã. Está aqui, ó. Deus escreveu toda a história de Jeremias, inclusive o chamado dele. Então Deus descreve aqui esse chamado profético. Mas olha que interessante, dos versos 5 ao 10, do verso 7 e o verso 6 e 7, Jeremias, ele rejeita essa chamada. Quando Deus fala, eu te constituí profeta, Jeremias já fala, Senhor, eu não tenho condições, eu sou só uma criança. E aqui é um detalhe, quem pensa que Jeremias aí era de uma tenra idade, 12, 10, 11 anos, isso já está descartado. A maioria dos comentaristas entendem que Jeremias devia ter entre 20 e 30 anos, quando ele recebeu essa profecia. Então ele tinha uma certa condição. Óbvio que com 20, 30 anos, você não tem condição de chegar diante de um rei e proclamar a palavra de Deus. Isso é muito, pelos próprios desafios que Deus tinha dado para Jeremias. Mas o próprio Deus fala: Jeremias, você não tem que preocupar com a sua capacidade. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Eu sou contigo durante todo o seu ministério. Então Deus vai encorajar o profeta Jeremias. E é assim que Deus faz com todos aqueles que estão dentro da sua casa, que tem um chamado específico diante dele, ou com todos os cristãos que são chamados para servi-lo nessa terra.
A todos nós temos um chamado específico dentro da igreja e fora da igreja. E nesse chamado específico nós enfrentaremos inúmeras batalhas, inúmeras perseguições, por conta de nós proclamarmos a verdade de Deus, o Evangelho. Faz parte do cristianismo, faz parte de ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, ser perseguido. Mas da mesma maneira como Deus prometeu para Jeremias que estaria com ele, Deus também está conosco. Deus também nos ampara e nos capacita para cumprir o seu chamado nesta terra. E qual que era o objetivo de Jeremias? Nós vemos no verso 10. O objetivo era arrancar e derribar, destruir e arruinar e edificar e plantar. As palavras, as profecias de Jeremias, elas teriam esses propósitos. Arrancar e derribar, destruir e arruinar e ao mesmo tempo edificar e plantar. Em alguns momentos ela viria para arrancar, em outros momentos para derrubar, em outros momentos para arruinar, em outros momentos para destruir, mas em outros momentos ela viria para edificar, para plantar, para trazer renovo. E é interessante aqui, no capítulo 1, é importante nós explorarmos essa parte. Do verso 11 ao verso 12, Deus começa a dar as primeiras visões para Jeremias. E a primeira visão que Deus dá para Jeremias, ele vê uma amendoeira. Aqui no verso 11 ele diz, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? Respondi, vejo uma vara amendoeira. No verso 12 Deus diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A amêndoa significa despertar, a palavra amêndoa. E a amendoeira era uma árvore que florescia no início de janeiro, sendo a primeira árvore a despertar do inverno, marcando assim o início da primavera. Então essa árvore, ela simbolizava para eles uma certeza de um cumprimento, certeza de que teria essa transação, do inverno para a primavera, certeza de que as estações iriam se cumprir. Então, quando Jeremias vê a amendoeira, Deus estava dando um recado para Jeremias, que ele deveria ver a palavra de Deus não somente como uma palavra que desperta. Ela não vinha somente para despertar, mas ela vinha sim para também cumprir os propósitos de Deus. Por isso nós vemos o verso 12, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O interessante aqui, que são detalhes técnicos, mas eles enriquecem o texto. A palavra velo tem a mesma raiz no hebraico do que a palavra amêndoa. Então ele estava querendo dizer, olha, a sua palavra vem para despertar e ao mesmo tempo para cumprir os meus propósitos. Ela não vai somente despertar o povo, ela vai cumprir os propósitos meus. Eu vou velar, eu vou cumprir ela em tudo aquilo que você profetizar, Jeremias. E do verso 13 ao verso 15, Jeremias tem uma outra visão. Ele vê uma panela de fogo cuja boca se inclina para o norte. O que isso significa? Significa que os pecados de Judá já eram uma abominação aos olhos de Deus. E o fogo na Bíblia representa geralmente o juízo. A maioria das vezes que você vê na Bíblia a palavra fogo, ela representa o juízo de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jeremias, os pecados da nação se tornaram uma abominação diante de mim. E eu trarei juízo vindo do norte. E é interessante que a Babilônia invadiu Jerusalém vindo do norte. Ela não veio pelo deserto, ela tomou uma estrada do norte para invadir a nação de Judá, mostrando aqui que de fato a palavra de Deus cumpriria e que o juízo de Deus viria sobre aquela nação. Então Jeremias aqui está sendo preparado por Deus já para aquilo que ele iria proclamar para o povo de Judá e para as outras nações. Do capítulo 2 até o capítulo 25, nós temos a segunda parte aqui do livro de Jeremias. E do capítulo 2 ao capítulo 25, Jeremias aqui vai tratar basicamente do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém, a capital de Judá. Basicamente isso. Do 2 ao 25, todos esses capítulos ele vai tratar disso. Eu vou então destacar só alguns, porque não tem como nós passarmos por todos os capítulos. Do capítulo 2 ao 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver as acusações que Deus vai fazer contra a nação de Judá. Ele vai acusar a nação de Judá de idolatria, vai acusar a nação de Judá de ter abandonado a Deus e vai acusar a nação de Judá de ter cometido adultério espiritual. Que adultério espiritual? É porque eles tinham uma aliança com Deus, eles eram casados com Deus, eles eram povo de Deus. E por que eles estavam adulterando? O que é esse adultério espiritual? É quando eles quebram a aliança com Deus e vão se
vamos dizer assim, se relacionar com outros deuses. Por isso que Deus acusa eles de um adultério espiritual, porque eles estavam cometendo idolatria, eles abandonam a Deus para se relacionar, servir, adorar outros deuses. E o interessante é que no capítulo 2, no verso 13, há uma palavra muito forte de Jeremias que serve de uma grande aplicação para nós. Jeremias fala assim para o povo, Deus através do profeta Jeremias fala assim para o povo de Israel, para a nação de Judá: essa nação cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O povo de Judá tinha feito uma grande maldade. Eles abandonaram a Deus o manancial de água viva. O que é o manancial? Sempre tem água no manancial. Manancial onde surge um rio, onde surge um lago. É um manancial onde brota a água da terra. E aquele manancial, a ideia bíblica é que ele nunca se extingue. Ele sempre está jorrando água. Deus estava dizendo o seguinte para o povo: vocês deixaram esse manancial que jorra água constante, que jorra vida constante, que jorra força, proteção, graça constante para vocês. E fizeram, além de terem deixado esse manancial, que é a primeira maldade, vocês fizeram uma outra maldade. Cavaram para si cisternas rotas. O que são essas cisternas rotas? As cisternas rotas foi porque o povo deixou o manancial e começou a querer apoio de deuses falsos, dos outros ídolos. Começou a querer ter apoio para se proteger com outras nações ímpias. E Deus dizia o seguinte: não adianta. Essas nações não vão satisfazer vocês. Esses deuses não vão satisfazer vocês. Vocês não vão ser preenchidos, não vão ter a proteção, não vão ter a graça, não vão ter o cuidado de Deus por conta do que cometeram. É o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Muitas pessoas estão deixando o manancial de água viva, que é Deus, para cavar cisternas rotas, tirando o lugar de Deus. Muitas pessoas hoje servem o dinheiro, servem o trabalho, e servem os prazeres dessa terra, achando que essas coisas vão preencher o seu interior e vão trazer plena satisfação sobre as suas vidas. Mas a Bíblia é muito clara: elas estão deixando o manancial de águas vivas. Cuidado quando você começa a deixar de lado a palavra e existem outras coisas mais importantes para você fazer. Cuidado quando você começa a deixar de lado a oração, porque existem outras coisas mais importantes para fazer. Você está fazendo exatamente como o povo de Judá. Eles começaram pouco a pouco a se esquecer e abandonar a Deus. No final, eles abandonam a Deus por completo e colocam outras coisas no lugar de Deus. Tome muito cuidado com isso. O capítulo 5 revela o completo descaso deles por Deus, porque Deus explica que Ele estava enviando vários profetas para anunciar para eles o juízo, para anunciar que eles deveriam se arrepender. E eles não dão ouvidos para esses profetas. Como consequência, o próprio capítulo 4 mostra que é uma profecia de Jeremias falando que eles vão sim ser invadidos pela Babilônia. Outro ponto que merece destaque no meio dessa narrativa, aqui do capítulo 2 ao 25, é o capítulo 9. O capítulo 9 mostra o lamento de Jeremias. Jeremias, eu não disse isso na introdução, mas Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, porque ele é um profeta de fato muito quebrantado. O verso 1 do capítulo 9 diz: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Por inúmeras vezes, no capítulo 13 também, no verso 17, ele diz também: mas se isto não ouvides, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias era um profeta que, ao mesmo tempo que ele tinha uma mensagem extremamente dura para o povo, e ele proclamava praticamente na maioria das suas mensagens a destruição que viria pela Babilônia. Pessoas sendo mortas, morreriam pela espada, pela fome, alguns ficariam no cativeiro, depois nós vamos expor isso um pouco mais para frente. Ele era um profeta quebrantado. Ele entendia que aqueles juízos de Deus eram um abandono do povo, e ele chorava pelo povo. Eis aqui um reflexo daquilo que nós deveríamos ter hoje em dia. Nós deveríamos orar diante de Deus para ter a mesma sensibilidade que o profeta Jeremias tinha. O profeta Jeremias entendia
Quem era aquele povo que estava prestes a ser invadido, prestes a ser morto? Era o povo de Deus. Era o povo que tinha abandonado as palavras de Deus. Jeremias também entendia que o nome de Deus estava sendo blasfemado, que o nome de Deus estava sendo adulterado no meio daquele povo. Entendia também o descaso de Deus pelo povo. Isso fazia com que o profeta chorasse. Nós hoje mal conseguimos derramar as lágrimas por um filho rebelde que se afastou dos caminhos do Senhor. Mal conseguimos chorar e derramar lágrimas por um marido que não se converte, uma esposa que não vem para a casa do Senhor. Mal conseguimos chorar, derramar lágrimas pela igreja de Cristo no mundo afora, pelo menos aquelas que se dizem igreja, que estão perdidas, afastadas do Evangelho, ou os falsos pastores que estão no meio do povo de Deus, tentando ludibriar, enganar as pessoas com o falso evangelho, com inúmeras heresias. Essas questões deveriam quebrantar profundamente os nossos corações. Nós deveríamos agir como o profeta Jeremias, que é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Mas esse profeta chorão não é ao invés de ser aqui uma questão pejorativa, pelo contrário, isso aqui é um elogio aos olhos de Deus, porque a Bíblia mesmo diz, né? São bem-aventurados os que choram, bem-aventurados são esses, porque eles serão consolados. E essa deve ser a nossa postura diante de todas essas causas que afligem a nossa alma, que afligem a igreja de Cristo, que afligem esse mundo. Estamos agora, né, no meio de uma guerra. Enquanto você está aqui, estão sendo pessoas mortas, as pessoas não estão conseguindo sair da Ucrânia, estão sofrendo inúmeros males. Existem cristãos lá, existem irmãos nossos que estão lá no meio, sofrendo inúmeras aflições naquela circunstância. Essas circunstâncias deveriam nos fazer dobrar os nossos joelhos e orar, como Jeremias fala aqui. Olha, chorarão os meus olhos amargarentes e desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Nós oremos para que tenhamos atitudes como essas nas nossas vidas. No capítulo 15, o interessante é que o capítulo 15 mostra que Deus soberanamente determinou o sofrimento específico que cairia sobre cada pessoa do cativeiro. No capítulo 15 ele vai falar que alguns vão morrer pela morte, outros vão morrer pela espada, outros vão morrer pela fome e outros vão ser levados cativos. Até no meio do juízo de Deus, Deus já tinha separado o sofrimento para cada um, porque Ele conhece cada um individualmente. Os que sofreriam juízo específico da parte de Deus, porque Ele tinha determinado cada uma dessas circunstâncias. O capítulo 18 também mostra algo muito importante. Ele mostra um momento onde Deus manda Jeremias descer para a casa do oleiro. Essa passagem é até famosa, você já deve ter ouvido falar. E o que é essa obra do oleiro? Jeremias vai até a casa do oleiro e ele mostra um oleiro. O que é um oleiro? É aqueles homens que fazem vasos a partir do barro. Eles sentam e tem uma mesa que gira, movida, naquela época devia ser, obviamente, de forma física, que apertava ali e o prato girava, e eles põem ali um pedaço de barro, ou um pedaço de argila. E conforme eles vão apertando esse pedal, a roda vai girando e eles vão, então o oleiro, que é o responsável, ele vai formando um vaso. Só que em determinados momentos o vaso não sai do jeito que ele quer. Aí o que ele faz? Ele destrói aquele vaso e começa de novo. Você vai ver isso na internet, tem para tudo quanto é lugar vídeo disso. E Deus aqui compara a nação, o povo dele, com essa circunstância. Em que sentido? O sentido é o seguinte: Deus está formando o seu povo todos os dias. Ele é o oleiro divino. Ele está formando as nossas vidas, formando a sua igreja, trabalhando na igreja diariamente. Enquanto ele está ali formando e começa a sair algo errado, ele envia seus profetas para proclamarem mensagens, para chamar esse povo ao arrependimento. Se esse povo não é chamado ao arrependimento, ele desfaz esse povo e levanta um novo povo. Foi assim que ele fez com o povo de Israel. E assim que ele fazia com as nações, com o seu povo. Então nada mais é aqui que é o controle de Deus sobre a sua criação. Pois como oleiro divino, ele pode fazer o que ele quiser com a sua própria criação, para que seus propósitos sejam cumpridos. Como eu disse, Jeremias, ele chama o povo ao arrependimento, e se eles se arrependessem, Deus traria misericórdia. Do contrário, ele enviaria juízo. E assim é a ideia que ele quer dar com essa questão do vaso do oleiro. No capítulo 23 também tem uma mensagem muito famosa, que você já ouviu falar: ai dos pastores,
né, que não cuidam do povo de Deus. E muitas pessoas falam, isso aqui é os pastores. Não eram pastores. Nessa época aqui, não existiam pastores que cuidavam de fato do povo, no sentido de cuidarem deles como nós hoje temos a função de cuidar do rebanho da igreja de Deus. Quem ocupava essa função aqui, o que ele está se referindo aqui como pastores, no capítulo 23, são os reis. Porque os reis naquela época, eles deviam ter um cuidado pastoral com o povo. E o rei que era elegido por Deus como líder do povo, ele deveria cuidar do povo de Deus, prover para eles proteção, governar da forma correta, cuidar de toda a estrutura do povo. Então as palavras aqui são contra esses líderes, contra esses reis, que podem ser sim aplicadas para pastores hoje, porque automaticamente também, analogicamente, eles cuidam do rebanho de Deus. Eles são também, até certo ponto, líderes dentro do povo de Deus, e também devem zelar por esse mesmo cuidado. E Deus aqui traz uma palavra de juízo para esses reis daquela época, porque eles não estavam cuidando direito do povo de Deus. E Deus aqui fala que iria castigá-los, e no lugar deles ele levantaria outros líderes fiéis que cuidariam do seu povo. Mas o cumprimento final dessa mensagem aqui, está no verso 5 e verso 6 do capítulo 23, vale a pena até nós lermos. Diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Enfim, o cumprimento do líder pleno, do líder que cumpriria e culminaria, que seria o líder perfeito, que conduziria o seu povo de forma perfeita, é o Senhor, justiça nossa. Quem é o Senhor, justiça nossa? Quem é o Rei eterno? Jesus Cristo. Nós estamos aqui praticamente diante de uma profecia messiânica, que Jeremias aqui está profetizando que viria depois um rei, que de fato reinaria eternamente, e que o nome dele seria Senhor, justiça nossa. Por mais que nesta terra nós oremos por governantes ou presidentes que venham governar bem a nação pela qual nós pertencemos nessa terra, nós devemos sempre entender, nunca, em nenhum momento, virá um rei nesta terra como nosso mestre. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum deles, nunca terá um governo perfeito. Sempre nos seus governos, você vai ver governos lotados de pecados, lotados de injustiça, lotado de inúmeras questões que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Porque eles são pecadores. O único rei que veio de fato para nos governar e virá uma outra vez é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós devemos nos submeter para todo sempre. E por fim, uma palavra que vale destaque aqui no capítulo 25 é a profecia de Jeremias sobre o cativeiro babilônico. Ela está no capítulo 25. Eu não vou ler ela toda, mas quando você vai para o capítulo 25, você vai perceber o seguinte aqui. No verso 9 ao verso 12 ele diz: os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente. E os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Aqui a profecia de Jeremias, que inclusive é citada em 2 Reis, que é a profecia que fala sobre o juízo. Eles serão levados cativos para a Babilônia, serão escravos na Babilônia durante 70 anos. Isso por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. Não pense, meu irmão, que se afastar da presença de Deus não te trará consequências. Em toda a história bíblica, desde que nós começamos esse panorama, desde Gênesis até agora, todos aqueles que se afastaram de Deus colheram sofrer consequências drásticas e severas da parte de Deus. Isso nada mais é do que o amor de Deus para chamar o seu povo, para que o seu povo se mantenha debaixo do seu cuidado, debaixo da sua direção. Para esse povo aqui, eles ficaram 70 anos escravos na Babilônia por conta de terem abandonado a Deus e se dedicado aos ídolos.
se dobrado diante dos ídolos e terem servido outros deuses que não o Senhor com o qual eles tinham aliança. Então nós devemos entender essas questões com muito temor. Eles não deram ouvido aos profetas e continuaram andando após os outros deuses, como consequência, 70 anos de escravidão na Babilônia. A parte 3 agora do livro de Jeremias vai do capítulo 26 ao capítulo 29. Essa parte 3 fala dos embates de Jeremias com os falsos profetas e também de algumas perseguições que Jeremias sofreu. Jeremias aqui vai ser preso, e no capítulo 27 e 28, Jeremias vai dar ordem para que o povo se entregasse para a Babilônia e não desse ouvido aos falsos profetas. Nesse período, quando Jeremias proclamou aquela profecia dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, começaram a surgir inúmeros falsos profetas no meio da nação, falando: não, o povo não irá cativo, nós não devemos nos entregar para a Babilônia e nós teremos período de paz da parte do Senhor. Muitos profetas se levantaram. E Jeremias, ele vem no meio dessa circunstância. Deus usa Jeremias para que o povo não desse ouvido a esses profetas e que eles deveriam sim se submeter à Babilônia. Como eu disse, imagina você chegar hoje, imagina um profeta se levantar no Brasil hoje e ele chegar e falar: olha, daqui a um tempo a Venezuela vai invadir o Brasil. Está meio difícil hoje, né? Mas daqui a um tempo ela vai invadir. E a nação brasileira está debaixo do juízo de Deus. E toda a nação deve se entregar. Não deve pegar em armas. Eles devem se entregar à nação da Venezuela. A maioria das pessoas vai achar isso um absurdo. Vai se levantar, inclusive, nesse tempo, um monte de profeta falando que isso não é verdade, que nós devemos lutar, devemos pegar em arma e que Deus promete tempo de paz. Mas foi essa a mensagem de Jeremias. Jeremias estava falando: vocês vão ter que abrir mão da soberania de vocês. Vocês vão ter que abrir mão da liberdade de vocês. Que isso é um castigo de Deus sobre vocês. E se vocês não se submeterem, vai ser pior. Vocês vão morrer pela espada, pela fome e por inúmeras outras questões que Deus prometeu. Essa era a mensagem do profeta. O que acontece? No capítulo 29. Capítulo 29, tem algumas partes do livro de Jeremias que o livro de Jeremias não está organizado cronologicamente. Tem coisas que acontecem antes e depois. Eu vou seguir a sequência do livro. Mas o capítulo 29, por exemplo, ele descreve um período onde o povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia. Já estavam dentro da Babilônia. E profetas lá na Babilônia se levantam dentro do povo de Deus falando: olha, o cativo vai demorar pouco tempo, nós vamos sair. Deus está falando que nós vamos sair e vamos ser libertos e teremos um período de paz. E o povo então começa a não trabalhar lá dentro, começa a ficar esperando esse período de paz. Jeremias nem está na Babilônia nesse momento, ele tinha ficado em Jerusalém. E ele então envia uma carta para aqueles que estavam escravos lá dentro da Babilônia. Nessa carta ele diz: olha, o cativeiro vai durar 70 anos. Então vocês devem trabalhar, vocês devem se casar, vocês devem se multiplicar aí no meio, e vocês devem me buscar, e vocês vão me achar aí, se vocês me buscarem. E devem orar pela paz da Babilônia, porque na paz da Babilônia, vocês também gozarão de paz. Então uma mensagem dura do profeta Jeremias, mostrando inclusive para eles. Essa é uma mensagem atual até para os nossos dias. Por quê? Tem muitas pessoas, pela graça de Deus aqui, eu não vejo isso no nosso meio, mas muitos vivem esperando a volta de Cristo e acabam pensando assim: olha, o mundo está para acabar. E não fazem projetos. Eu não vou ter filho porque o mundo está para acabar, vai estourar a terceira guerra. Eu não vou estudar porque o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Eu já vi muito isso. E olha que interessante, eles estavam escravos, dentro de uma nação que eles não podiam ter a liberdade para adorar a Deus, não podiam fazer o que eles queriam, porque eles estavam escravos ali dentro. E neste momento Deus falou: vocês vão trabalhar, vocês vão casar, vocês vão ter filho, e vão orar pela paz da Babilônia. Será que isso também não é uma palavra para nós hoje em dia? Tá, Cristo vai voltar. Você se prepara para a vinda de Cristo todos os dias, como se ele fosse voltar daqui 1 hora. Mas você projeta a sua vida para 50, 60, 70, 80 anos. Por quê? Se Cristo não voltar agora,
você está continuando a trabalhar, fazer os seus projetos e avançar. Imagina se os pastores ficassem assim, não vamos fazer isso aqui, não vamos fazer por exemplo, a igreja tem o projeto da livraria, de tradução de livros, para deixar aqui para quando nós morrermos, e esses livros ficarem para a história. Imagina se nós pensássemos assim, olha, não vamos não, Jesus está voltando, vamos dedicar só para essa área aqui, vamos só evangelizar porque Jesus está voltando. Não precisamos fazer livro, não precisamos fazer outras coisas, só para isso. Ou então até estudar. Para que vai estudar teologia? Não, Jesus está voltando, já não precisamos, nós temos que pregar o evangelho. Você está entendendo? É mais ou menos isso que o profeta Jeremias escreveu para eles. Olha, vocês devem trabalhar, devem se multiplicar, e o cativeiro vai demorar muito tempo ainda. É assim que nós devemos nos posicionar nessas situações. Parte 4 do livro, que vai de Jeremias capítulo 30 até Jeremias capítulo 33. Jeremias aqui no capítulo 30 já profetiza o fim do cativeiro. Por que eu dou o título do capítulo 30 ao capítulo 33, que seria a quarta parte do livro de Jeremias, como o livro da consolação, que são mensagens que Jeremias vai trazer aqui de consolo e de restauração. No capítulo 30, Jeremias vai profetizar o fim do cativeiro, o fim dos tempos de angústia e o juízo contra os adversários de Israel e de Judá. Ou seja, Deus, mesmo que ele trouxesse o juízo sobre a nação, o juízo seria por um tempo, para correção, para que trabalhasse o caráter daquele povo, para que aquele povo aprendesse a temer a Deus. Mas depois Deus teria misericórdia e Deus julgaria todas as nações que eram adversárias de Israel e de Judá. Outro capítulo, no capítulo 31, que é muito importante, que nós lemos aqui, o teu pastor Danilo leu no início da abertura do culto, no capítulo 31, no versos 31 a 33, Deus aqui, ele fala o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor por meio do profeta Jeremias, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Como que eles anularam essa aliança? Desobedecendo a Deus, abandonando a Deus, descumprindo a palavra de Deus. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, depois do juízo, depois desse tempo de que Deus vai castigá-los, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades dos seus pecados, jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança que Deus estabelece com o seu povo. Não é mais uma aliança física baseada plenamente na vida do povo. Agora não, Deus vai mexer no interno desse povo. Deus vai promover uma regeneração interna. A lei dele vai ser escrita dentro do coração desse povo. Ele vai ter uma aliança plena e cuidadosa com esse povo. Isso mostra nada mais, nada menos que o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Ao mesmo tempo que Deus é justo, ao mesmo tempo que ele se ira, ao mesmo tempo que você viu aqui várias proclamações do juízo dele, e são juízos severos, ao mesmo tempo ele mostra a sua misericórdia, que ele é um Deus misericordioso. Apesar dos pecados do povo, Deus vem aqui e faz uma nova aliança, uma aliança mais profunda, uma aliança que transformaria o coração desse povo, que imprimiria as leis na mente desse povo e que faria com que eles de fato conhecessem a Deus plenamente. Essa é a misericórdia, a graça de Deus demonstrada. Capítulos 32 e 33, mais uma vez, Jeremias vai trazer aqui palavras sobre o fim do cativeiro e vai trazer mais detalhes da nova aliança nos versos 39 a 41. E também vai falar das restaurações física e espiritual de Judá e de Israel. Aí está falando da nação como um todo. Parte 5 vai do capítulo 34 ao capítulo 38. E aqui diz, no momento que os invasores estão às portas da cidade. No capítulo 34, Jeremias proclama uma profecia contra o rei Zedequias, que era o rei de Judá. E essa profecia era no sentido de que ele e toda Jerusalém seriam entregues nas mãos do rei da Babilônia. E essas palavras foram proferidas por Jeremias
quando o exército da Babilônia já guerreava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam em Judá. A Babilônia já tinha invadido ali e estava começando a cercar e a invadir as cidades. E Jeremias vem dar essa profecia para o rei. Olha, não adianta, rei, vocês vão ser invadidos pela Babilônia. Você e todo o povo vão sofrer o juízo de Deus. Capítulo 37 e 38. Em virtude das suas profecias para que o povo se entregasse para a Babilônia, Jeremias também sofre. Jeremias é açoitado e preso. Depois ele é lançado numa cisterna. Jeremias, em virtude dele proclamar essa mensagem árdua, dizendo que eles deveriam se entregar e que eles sofreriam sim o juízo, porque a Babilônia estava sendo usada como instrumento de juízo divino, eles não acreditam nessas palavras, não ouvem a Jeremias, açoitam a Jeremias, lançam na prisão, depois lançam ele dentro de uma cisterna, que é um poço, ele fica lá dentro. O rei tem pena dele, acha que ele vai morrer de fome e manda tirar ele de lá, e para que ele não morra de fome. Mas esse é o contexto. Eu não explorei aqui todas as vezes que Jeremias é açoitado, todas as vezes que Jeremias sofre intensa perseguição, as pessoas querem matá-lo, mas a vida de Jeremias não foi fácil. Essa inclusive é uma das razões pelas quais no capítulo 16, eu esqueci de falar, Jeremias é proibido por Deus de se casar. Deus chega para Jeremias, Jeremias, você não vai ter esposa. Alguns falam que era naquela região, mas é difícil de acreditar que era só naquela região que Jeremias não teria esposa. Porque o ministério de Jeremias foi um ministério muito atípico. Ele vivia solitário, ele era perseguido a todo momento. Todas as vezes ele tinha que confrontar reis, confrontar profetas, confrontar o povo. Então o contexto que ele viveu foi muito difícil. E é bem provável que por conta disso, Deus não permitiu que ele tivesse uma esposa. Porque isso ocasionaria maiores sofrimentos para ele pelos períodos de privações que ele ficaria com a sua esposa e porque também provavelmente não teria condições de cuidar do seu filho, de instruir o seu filho por conta de todo esse contexto que ele vivia. De fato, a vida de Jeremias foi uma vida plenamente sacrificial diante de Deus. Quando Jesus nos diz que nós devemos, na verdade, ser seus discípulos e que se nós quisermos ser seus discípulos, devemos tomar nossa cruz a cada dia. Isso representa o sofrimento, devemos negar a si mesmo, representa abrir mão da nossa vontade. E você tiver dificuldade com isso, lembre de homens como Jeremias, que não tiveram esposa, foram açoitados, presos, não tiveram praticamente direito nenhum na terra, perderam tudo o que tinham, por conta do chamado que Deus havia dado para eles de forma específica. Claro, Deus protege Jeremias, impede muitas coisas piores acontecerem com Jeremias, mas ele sofreu muito por conta das palavras que ele tinha que proclamar. Sexta parte do livro, eu vou passando mais rápido para nós não nos estendermos muito. Sexta parte do livro vai aqui, é o capítulo 39. E o capítulo 39, ele descreve a queda de Jerusalém. A casa do rei e as casas de Jerusalém, então, as palavras de Jeremias mostram aqui, nós estamos numa sequência. E agora nós vemos o auge do cumprimento das palavras de Jeremias, quando o povo de Judá é invadido pela Babilônia. E nesse momento o povo de Judá sofre, Jerusalém é invadida, a Babilônia entra dentro de Jerusalém, a casa do rei é queimada, a casa do povo, as casas do povo também são queimadas, os muros são derrubados, os descendentes do rei Zedequias são mortos. O rei Zedequias tem os seus 2 olhos furados, é acorrentado e grande parte do povo de Judá é levado escravo, cativo para Babilônia. É aqui que o livro de Jeremias marca no capítulo 39 o início do cativeiro babilônico. E nesse capítulo, olha que interessante, ao mesmo tempo que acontece tudo isso, casa do rei queimada, os muros derribados, toda essa destruição assola. Você está vendo hoje lá o que está acontecendo na Ucrânia. Essas imagens são bem vívidas para o momento que nós estamos vivendo. É mais ou menos naquele contexto. Claro que não haviam bombas como as que existem hoje, mas a cidade ficou em completa destruição. Eles derrubaram os muros, as casas foram queimadas, o palácio, a casa do rei foi queimada. Pegaram todos os descendentes de Zedequias, que era o rei de Judá, mataram todos os descendentes dele para que não tivesse uma revolta. Pegaram os 2 olhos de Zedequias, que era o rei, furaram os olhos e deixaram ele acorrentado. E grande parte do povo, praticamente só os pobres, os mais pobres que ficaram,
em Judá, em Jerusalém, aliás, e o resto foi levado tudo escravo para a Babilônia. Agora é interessante, olha o que acontece com Jeremias, olha, mesmo no meio desse contexto, olha o cuidado de Deus com Jeremias. O rei da Babilônia ordena que seus soldados não façam nenhum mal sobre o profeta Jeremias, mas que eles obedecessem ele naquilo que ele pedisse. Então Jeremias foi entregado aos cuidados de Gedalias, que depois vai se tornar o governador do restante do povo que ficou ali em Jerusalém, e para que ele ficasse no seu palácio. Assim, Jeremias então vai habitar em Jerusalém e não vai ser levado cativo para a Babilônia, ele vai ficar em Jerusalém. A sétima parte do livro de Jeremias vai do capítulo 40 até o capítulo 43, verso 7. Eu vou dividir aqui o capítulo 43 em duas partes. E esse aqui vão tratar de eventos depois da queda de Jerusalém. Jerusalém já foi tomada agora, pessoas já estão cativas na Babilônia, existe uma parte do povo que está em Jerusalém. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, coloca Gedalias, que é esse que Jeremias ficou sob seus cuidados, nomeia ele governador de Judá, sobre o restante dos que não foram levados. Mas depois Gedalias, no capítulo 41, é assassinado, e no capítulo 42, Jeremias vai profetizar que aquelas pessoas que ficassem em Jerusalém gozariam de um período de paz, e as pessoas que quisessem fugir para o Egito seriam destruídas. O que aconteceu? Quando a nação invade, eles colocam esse governador Gedalias, depois esse Gedalias é assassinado, levanta-se um motim de pessoas no meio do povo que ficou. O povo de Israel, o povo de Judá, não é um povo fácil, é igual nós, um povo teimoso. Pensa, eles estão debaixo do juízo, eles já estão vendo tudo queimado em volta deles, já estão sem rei, o rei teve o olho furado, a casa do povo tudo queimado, os muros derrubados, e eles ainda querem sair de Jerusalém. E outras palavras de Jeremias não estão servindo para nada até agora. Isso é dura serviço, isso deve mostrar para você o quanto é grave o nosso pecado aos olhos de Deus, e o quanto nós, se não for a graça de Deus para intervir no nosso coração, o quanto nós somos ruins. Olha tudo o que aconteceu, esse povo está acabado. Detalhe, só os mais pobres ficaram, já estão arruinados. Além de tudo, porque o rei da Babilônia é esperto, ele não vai deixar pessoas para se reestruturar financeiramente ali e para levantar a nação, ele quer a nação debaixo do seu controle. Então ele deixou os mais pobres, ele deixou uma situação realmente desprivilegiada para que aquela nação não se levantasse mais. Aí no meio deles, eles começam a inventar de voltar para o Egito. Detalhe, o povo de Israel lá atrás foi liberto do Egito, vocês lembram, né? Mas até hoje, isso quando você estuda o Antigo Testamento, o Egito permaneceu no coração de muitas pessoas. Eles tinham saudade daquilo que eles tinham no Egito. E eles agora, eles começam a levantar um motim para fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos sair de Jerusalém, vamos para o Egito, porque nós vamos conseguir abrigo no Egito. Deus vem para Jeremias, profetiza. Jeremias vem e fala, olha, vocês só vão ter paz se vocês ficarem em Jerusalém. Aí imagina o que aconteceu. Capítulo 43, verso 1 a verso 7. O povo não ouve o Senhor, vai para o Egito, e sabe quem que eles levam com eles? Jeremias. Ainda leva o profeta. A gente ri, né? Mas você já imaginou quando Deus vem por meio de uma palavra, fala para você, para de entrar em contato com essa pessoa no WhatsApp, e você permanece? Você está igual a eles. Eles não tinham 66 livros da Bíblia para guiar eles. Eles ouviam a palavra de Jeremias, que não eram profecias toda hora. Nós temos 66 livros da Bíblia e agimos às vezes pior do que esse povo, se não igual a esse povo. Isso é para você ver o tamanho do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Agora, se você permanece numa condição de rebelde, aliado ao seu pecado, entenda, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar com o juízo de Deus. Não tem outra solução. Parte 8, estamos caminhando para o fim já. Parte 8, vai do 43, verso 8, até o 45, verso 5. E aqui descrevem os eventos no Egito. No 43, do verso 1 ao 8, Jeremias vai profetizar que Nabucodonosor vai invadir o Egito e vai causar grande destruição. Deus estava usando a nação da Babilônia nessa época como uma nação que estava nas mãos de Deus como um instrumento de juízo. Aquele a quem Deus queria castigar, ele estava usando a Babilônia para invadir, para destruir. E nesse exato momento acontece isso.
Jeremias profetiza e falou: vocês estão indo para o Egito, né? Tudo bem. Deus vai mandar Nabucodonosor e a Babilônia, vai no Egito, vai invadir o Egito e vai destruir o Egito. Ou seja, não tem como escapar do juízo de Deus. Agora, sabe o que? Isso aqui é triste. Quando você vai para o capítulo 44, Jeremias vai proclamar e vai chamar o povo ao arrependimento. Sabe o que o povo diz? O povo fala o seguinte: Jeremias, nós não vamos nos arrepender. Nós não vamos dar ouvido à tua voz. Nós vamos continuar servindo a rainha dos céus, que é uma deusa pagã. É brincadeira. Depois de tudo o que estava acontecendo, depois de todas as palavras de Jeremias cumprirem com exatidão tudo aquilo que Deus tinha falado que aconteceria, aconteceu, com precisão. Ele vem e chama eles ao arrependimento. Olha, ainda tem tempo. Eles não ouvem e falam que vão continuar servindo a rainha dos céus, que era uma deusa pagã. E provavelmente, e Deus então vai dizer, por meio de Jeremias, que eles vão morrer pela espada e pela fome, lá no Egito. Essa aqui provavelmente seja a última mensagem pública de Jeremias, porque os capítulos depois, eles não descrevem mais, são capítulos que descrevem eventos anteriores a esta invasão. Não se sabe, é que provavelmente o que muitos comentaristas dizem que Jeremias deve ter morrido no Egito, né, de velhice, porque não temos aí dados para falar como que aconteceu a morte dele. Mas todas as palavras dele, pela graça e pela palavra de Deus, foram cumpridas. O capítulo 45, ele descreve algumas palavras de Deus a Baruque. Baruque, lembra? Era aquele secretário, aquele amanuense que escrevia as palavras do profeta Jeremias. E é interessante, a palavra de Baruque aqui deve fazer você refletir muito. Porque Baruque, ele estava auxiliando o profeta Jeremias, mas conforme Jeremias proclamava as profecias, eram severas, Baruque ia ficando meio triste, meio desgostoso, sabe? Porque Baruque, ele tinha alguns projetos pessoais para cumprir. E quando Deus anunciava o juízo, ele falava: mas eu tenho uns projetos, mas eu tenho umas coisas para fazer ainda. É como se fosse assim: Jesus, não volta não, eu quero construir uma empresa, não volta não porque eu ainda quero casar, não volta não porque eu ainda quero ter uns 2, 3 filhos nessa terra. E Deus vai dar uma palavra muito forte para Baruque, falando: Baruque, você deve se regozijar, você não deve se preocupar com essas questões, você deve se regozijar no cumprimento da minha palavra. E contente-se com uma coisa, Baruque: eu estou poupando a tua vida, você não vai ser morto junto com esse povo. Só isso já deve te deixar contente, ou seja, a minha graça te basta, né, Baruque? A 9ª parte do livro de Jeremias vai do capítulo 46 ao capítulo 51. E aqui nós teremos aqui, Deus aqui vai mostrar o porquê que Deus, lá no capítulo 1, verso 5, constituiu Jeremias como o profeta das nações. Porque aqui você vai ver profecias no capítulo 46 contra o Egito, 47 contra os filisteus, 48 contra Moabe. Aqui é interessante, né? O Egito, que foi uma nação inimiga do povo de Deus. Os filisteus, também por serem inimigos do povo de Deus. Moabe, a nação de Moabe, ela surgiu de uma relação de incesto de Ló com a sua filha mais velha. Isso está em Gênesis 19:37. Sofreria juízo, no capítulo 48. Capítulo 49, aí são várias nações também. No capítulo 49 você vai ter profecias contra Amon, que também é uma nação que surgiu da relação de incesto de Ló com a sua filha mais nova, Gênesis 19:38. Edom, que são uma nação descendente de Esaú. Damasco, que era a capital da Síria. Quedar e Azor, que são tribos árabes. Elão, reino império babilônico. E o capítulo 50 e 51 é uma profecia contra a Babilônia. Ou seja, aqui Jeremias cumpre o seu papel de profeta das nações. Deus vai proclamar profecias contra cada uma dessas nações. Existem aspectos aqui de misericórdia de Deus também. Mas assim, o resumo de tudo isso, o resumo de todas essas nações sofrendo o juízo, é porque em algum momento da história delas, elas se opuseram ao povo de Deus, perseguiram o povo de Deus, mataram o povo de Deus, e agora Deus vai vingar o seu povo, trazendo juízo contra essas nações. E a última parte, que é a parte 10, é o capítulo 52, que nada mais é do que um resumo dos eventos que cercam aí a destruição final de Jerusalém pelos babilônios. Então estas são as palavras
de Jeremias. O que nós aprendemos com esse livro aqui? Nós aprendemos aqui com esse livro de Jeremias a misericórdia de Deus, que apesar de seus pecados, Deus mostrou inúmeras vezes aqui as manifestações da sua misericórdia. Que mesmo no meio de um povo que se afastou de Deus, Deus trouxe uma nova aliança. Deus, mesmo num povo rebelde, quantas vezes Deus enviou Jeremias e também outros profetas para chamar eles ao arrependimento, mostrando sempre a misericórdia de Deus. Por outro lado, nós vemos também a severidade de Deus contra o pecado. Deus não admite que nós sirvamos a dois senhores. O grande pecado da nação de Judá foi a idolatria. Eles deixaram de servir a Deus e começaram a servir outros deuses. Eles endureceram seus corações, esqueceram a lei de Deus e abandonaram a Deus. E no final, sofreram um severo juízo de Deus, que foi essa invasão da Babilônia, onde ocasionou uma grave destruição sobre toda a nação de Judá. E eles ficaram cativos durante 70 anos. Mas mesmo assim, depois Deus promete a restauração e promete reestabelecer o seu povo novamente. Pela graça de Deus nós podemos servir a Deus, mas devemos ter profundo temor com relação às nossas vidas e em relação às atitudes que temos diante de Deus, com relação ao descaso da palavra de Deus, o descaso da oração e o abandono de Deus. Porque o abandono de Deus, o descaso com a palavra de Deus e consequentemente o avanço do pecado trouxe severas consequências sobre esse povo. Que nós não caminhemos como esse povo, para que nós não venhamos terminar da mesma maneira como esse povo, debaixo do juízo. Mas que a cada dia possamos andar pela misericórdia de Deus, guiados pelo seu Espírito e pela sua palavra, andar em obediência nessa terra, servindo a Deus até o final dos nossos dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Pela sua graça, o Senhor traz a sua palavra a nós para nos advertir, para abrir os nossos olhos, para que nós tenhamos temor diante das escolhas que fazemos, diante da dureza do nosso coração, e nos alertar por eventual caminho que nós temos seguido, se apartando da tua lei, se apartando da tua vontade. Senhor, que o Senhor nos guie em todo o tempo, debaixo da sua misericórdia e do teu amor. Que teu Espírito nos ensine todos os dias a obedecer o Senhor e a sermos fiéis ao Senhor até o fim dos nossos dias. Tenha compaixão de nós. Também, meu Deus, que o Senhor nos faça, da mesma maneira como Jeremias, que foi um profeta quebrantado, que chorava pelos pecados da nação, que chorava por aqueles que se rebelavam, se afastavam dos seus caminhos. Também nos faz homens e mulheres quebrantados, para chorarmos pelos nossos pecados, para chorarmos por aqueles que se perdem, para chorarmos pelos irmãos na igreja que ainda não se converteram, que não se voltaram para Ti. E assim possamos ser, meu Deus, homens e mulheres sensíveis diante de Ti, quebrantados, que entendem a gravidade do pecado e que todos os dias, meu Deus, desejam de todo o seu ser e coração ser fiéis ao Senhor até o fim dos seus dias nessa terra. É isso que nós Te pedimos pelo poder e pela graça que é em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos colocar de pé. Nós teremos então a janta agora à noite. Se você quiser, fique conosco, desfrute da comunhão com os irmãos. E amanhã então nós teremos o culto do domingo às 7 horas da noite. Feche seus olhos mais uma vez, eu vou orar para encerrar. Senhor, nós Te agradecemos pela Sua abundante graça sobre nós, que apesar de todas as coisas nós gozamos da Sua graça, da Sua misericórdia. Te agradecemos sobretudo porque o Senhor enviou o Seu Filho, o Rei Eterno, que governa sobre nós, que guia os nossos passos. Por Ele nós temos o perdão dos nossos pecados. Por Ele nós podemos receber o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Nós Te louvamos por isso. Que a obra do Senhor avance em cada um de nós e que possamos ser cada vez mais fiéis ao Senhor todos os dias que nós vivemos nessa terra. É isso que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.